Bom, iniciamos então a segunda parte da aula que trata a metodologia de modelagem, especificamente a parte de incremento da qualidade da especificação de projeto. Bom, lá na primeira parte nós apresentamos o conjunto de tópicos, né, que trataríamos, demos uma visão geral dos assuntos, dos temas, e tratamos o tópico 1, os benefícios da boa estruturação, manutenibilidade e reusabilidade. Nessa segunda parte, nós queremos tratar, como destacado aí, os tópicos 2 e 3. Né? Os indicadores de boas características, que são acoplamento, coesão, encapsulamentos de dados de complexidade. Nós queremos entender muito claramente, né? Deixar muito claros esses conceitos, são conceitos importantes. E o tópico 3, né, a busca das características pela exploração daqueles três conceitos que ali estão, herança, polimorfismo e delegação. Também queremos claramente entender como explorar esses conceitos em busca de boa qualidade, em busca de qualidade. Muito bem, começamos então com o tópico 2, os indicadores de boa qualidade, os indicadores de boas características. Então eu digo ali, a manutenibilidade e reusabilidade são características subjetivas quando se trata da avaliação da qualidade de um software. Claro, como nós dissemos lá na primeira parte da aula. Quão manutenível, quão reusável, como eu avalio isso? Eu só avalio isso depois que o software está pronto. E depois que o software está pronto, eu constato assim, olha, eu tenho alta manutenibilidade e alta reusabilidade, ou que pena, eu não as tenho, agora o mal está feito. Muito bem, então nós queremos o quê? Nós não queremos isso, nós queremos trabalhar ao longo do desenvolvimento e ter indicadores que nos digam se nós estamos rumando a alta manutenibilidade e reusabilidade ou não. Então nós temos esses indicadores que aí estão, digo ali, indicadores que permitem uma avaliação mais objetiva da qualidade de um software e durante o desenvolvimento, e não quando a coisa já aconteceu, já está pronta, já está consolidada. Então esses indicadores ali estão colocados, acoplamento, coesão, complexidade e encapsulamento de dados. Muito bem, vamos agora tratar cada um deles, é importante compreendê-los muito claramente. Eu já vi em muitos meios as pessoas terem uma noção muito vaga desses conceitos e aí, consequentemente, não conseguem trabalhar concretamente com eles. Então vamos ter uma visão muito clara do que é acoplamento, coesão, complexidade e encapsulamento de dados. Muito bem, começando pelo conceito de acoplamento. Eu digo ali, o acoplamento entre classes reflete a dependência entre elas. Então destaco ali em negrito entre classes. O acoplamento ele é avaliado entre classes. Acoplamento entre classes e significa o quê? A dependência entre essas classes. E aí no segundo ponto eu coloco, em um desenvolvimento busca-se baixo acoplamento, porque quanto menor a dependência entre classes, menor a influência de cada uma sobre as demais. Então nós discutimos lá na primeira parte da aula manutenibilidade e reusabilidade, e nós sabemos que quanto maior a independência das classes em relação às demais, mais fácil de compreendê-la. Consequentemente, isso incrementa, melhor dizendo, isso estimula, isso facilita tanto o reuso quanto a manutenção. Quanto mais independente, mais fácil de entender, mais alta manutenibilidade, mais alta reusabilidade. Então, baixo acoplamento, baixa dependência entre classes é uma característica desejável. Muito bem, como é que nós observamos que uma classe depende de outra classe? Bom, uma classe depende de outra classe se ela referencia esta outra classe. E como uma classe referencia outra classe, aí estão colocadas as possibilidades. Uma classe referencia a outra por tipo de atributo, por tipo de parâmetro, por tipo de variável temporária de método, por tipo de retorno, ou por referência direta à classe, e digo ali, para invocar métodos de classe como um construtor, por exemplo. Ou algum método, um construtor necessariamente implica num objeto que vai ser referenciado por um dos três tipos de referência de cima, mas eventualmente uma classe pode apontar outra classe, um objeto aponta uma classe para invocar um método da classe que não envolve instância, por exemplo. Então tudo isso é possível.
Então essas são as possibilidades, né? Apontar instância, né? Apontar um objeto, né? Que ele é apontado o quê? Ou ele é atributo, ou ele é parâmetro de método, ou variável temporária de método, né? Uma referência a um objeto como retorno, ou, no último caso, referência direta à classe. Bom, como avaliar acoplamento? Há formas diferentes de avaliar acoplamento. Eu coloco aí um exemplo de métrica. Há outras. Eu estou colocando apenas um exemplo de métrica, a métrica conhecida como fator de acoplamento. Né? Então faz o que o fator de acoplamento? Ele conta as referências. Né? Então diz ali, fator de acoplamento, CF, avalia o percentual de referências em relação ao máximo possível. Então, essa equação aí, que eu não vou entrar em detalhes dela, quem quiser dar uma olhada, vai lá no livro que eu até a comento, mas a ideia aí, ela faz a contagem das referências, né? Né? E, vejam, a referência entre duas classes, ela conta uma vez se uma classe aponta a outra classe e conta de novo se a outra aponta também, se há apontamento mútuo ou apenas uma ponta. Então ela conta as referências. E ela faz o quê? Ela compara o total de referências contadas, então a classe aponta outra, conta 1, não aponta, conta 0. Em relação ao total, o que é o total? O total é todas apontam todas. Todas apontam todas, que é ali na parte de baixo da equação, é o que? O total de classes ao quadrado menos o total é o máximo possível. A ideia de todas apontam todas. Bom, e ali na parte de baixo da equação, lado direito, onde há uma subtração das subclasses, ali está dizendo o seguinte, olha, herança não é contabilizado como acoplamento. Né? O vínculo de herança entre classes, isso não é contabilizado como acoplamento. Então, quando a gente pensa que acoplamento é um negócio negativo, acoplamento alto é ruim, né, a gente observa que referência por herança não entra nessa contabilidade. A referência por herança, digamos assim, é boa. As outras referências em excesso são ruins. Então, basicamente, é a avaliação do percentual. Evidentemente, a gente não quer um alto acoplamento, muitas referências entre classes. 100% é horrível. Quanto seria bom? Vamos para um exemplo concreto. Esse exemplo concreto ele tem, digamos assim, uma parte boa e uma parte ruim. Olha lá o exemplo. Considere um programa que contenha 30 classes, subdivididas em 3 subsistemas com 10 classes cada. Então as 30 estão em 3 subsistemas, 10 classes em cada subsistema. Segundo ponto, suponha que dentro de cada sistema todas as classes referenciem-se mutuamente. Situação indesejada. Quer dizer, ali dentro do subsistema é o acoplamento máximo. Todas apontam todas. Ruim. Muito ruim. Então, dentro dos subsistemas, o acoplamento é ruim. Os 3 subsistemas têm o acoplamento ruim, máximo. Ruim. E ali no terceiro ponto. Suponha ainda que uma classe de cada subsistema referencia exatamente uma classe dos 2 outros subsistemas, da forma como está colocada nesta imagem. Então, ali 3 subsistemas. Lá dentro dos subsistemas, 10 classes cada um, todas apontam-se mutuamente, mal. E a fronteira do subsistema, vejam ali, 6 referências. Ali as setas bidirecionais, cada seta bidirecional 2 referências, uma apontam-se mutuamente, aquelas classes que estão destacadas são aquelas visíveis, fora do subsistema. Então, fora do subsistema, eu tenho um acoplamento razoável, quer dizer, eu não tenho, fora aquelas classes que estão ali destacadas, as outras classes dos subsistemas não têm nenhuma referência às demais classes dos outros subsistemas. Muito bem, então, essa parte é boa. Quanto que deu de acoplamento nesse caso? Então, olhando ali o cálculo, também não vou entrar em detalhe nele, 31%. Então, observem, 31% é um número bom? Não é um número bom. Por que não é um número bom? Vejam, porque nós sabemos que lá dentro dos subsistemas o acoplamento está ruim. Então, se nós melhorássemos esse acoplamento lá dentro dos subsistemas, fora está bem. Mas se lá dentro dos subsistemas nós melhorássemos, diminuíssemos esse acoplamento, nós teríamos o quê? Um fator de acoplamento bem menor que isso, da ordem de 20, 15, 10%. Muito bem.
Então aí só um exemplo de número para a gente ver coisas boas e coisas ruins. 31% é bom, nós sabemos que esse sistema não é adequado, então não. Só um exemplo, muito bem. Fator de acoplamento, uma forma de avaliar acoplamento. O que o fator de acoplamento faz? Ele conta referências. Então, há referência, ele conta 1, não há referência, 0. 1 ou 0, só isso. Mas o acoplamento ele também pode ser avaliado, como eu coloco aí nesse slide, pelo peso das referências. Então, considere esse exemplo que está aí colocado. Classe A aponta classe B. Classe A aponta classe B. Se classe A aponta classe B, sob o ponto de vista do fator de acoplamento, conta 1, ponto, acabou. Mais nada. Só que o que eu estou questionando agora é a questão do peso desse acoplamento, no sentido de dependência. Classe A aponta classe B, classe A está acoplada à classe B. Classe A depende de classe B. Sob o ponto de vista de fator de acoplamento, conta 1. Mas sob o ponto de vista do peso, quanta dependência há? Então ali eu estou propondo um conjunto de situações. Primeira situação, atributo de classe A aponta instância de classe B. Ok, então lá dentro da classe A eu vou ter uma referência da classe A para a classe B, aquela que está ali colocada, um atributo cujo tipo é classe B, aponta um objeto, só aponta o atributo. Mas não vai invocar métodos de classe B? Não, nesse caso diz que não. Então para que vai apontar atributo? Para passá-lo como parâmetro, uma invocação de um método para passar esse objeto para outra classe, por exemplo. É uma possibilidade. Segundo ponto ali colocado, instância de classe A invoca, faz invocação de método. Bom, se faz invocação de método, tem que ter referência, tem que apontar. Então seria o quê? A primeira situação de aponta como atributo, por exemplo, mais invocação de método. Mas quanto de invocação de métodos? Então, de invocação de métodos, eu coloco ali duas situações. A instância de classe A invoca a primeira possibilidade, um método de classe B em um de seus métodos. Então, há um método na classe A que dentro deste método da classe A, deste único método da classe A, acontece uma invocação de apenas um método da classe B. Então, um método da classe A depende de exatamente um método da classe B. Só. É uma dependência maior do que apontar apenas? Sim, é. É uma dependência grande? Não tanto. Veja o último caso. Instância de classe A invoca 10 métodos de classe B em 15 de seus métodos. Então, em 15 métodos da classe A, são invocados métodos da classe B no total de 10 métodos da classe B. Notem que nesse último caso, a classe A depende muito da classe B. Muito mais do que nos outros casos. Então, isso indica um acoplamento mais pesado, digamos assim, uma maior dependência. Então esse é o ponto. Acoplamento ele pode ser avaliado apenas pela contagem de referências, acoplamento pode ser avaliado também por uma quantificação dessa dependência. Quando há dependência entre classes, qual o peso dessa dependência? Muito bem. Então, acoplamento, dependência entre classes. Passemos para o outro conceito, conceito de coesão. Então, diz lá, a coesão é avaliada para cada classe de forma individual. Acoplamento entre classes. Coesão, a classe isolada. Apenas a classe. Então, a coesão é avaliada para cada classe, de forma individual, e permite avaliar se suas partes estão interrelacionadas ou não, e com isso avaliar se as classes constituem abstrações adequadas dos elementos e conceitos tratados. Então, vejam, uma classe ela é composta de métodos e atributos. A questão é, esses atributos estão interrelacionados? As partes que contêm a classe estão fortemente ligadas entre si? Isto é alta coesão. E digo ali no final, a alta coesão, característica desejada, indica que há um relacionamento entre atributos e métodos de uma classe. Coesão, aí está um exemplo, na verdade é um contra-exemplo. Então é um exemplo não de alta, mas de baixa coesão, uma situação que não se deseja. Então, neste exemplo, nós vemos uma classe que tem 5 atributos e 4 métodos. Então, 2 atributos e 2 métodos estão destacados ali em cinza,
e 3 atributos e 2 métodos ali agrupados naquele espaço azul. Né? Muito bem, e ali eu estou dizendo nesses 2 espaços, o cinza e o azul, que são métodos e atributos interrelacionados. Em que sentido? O método MT1 trata, por exemplo, o atributo 1 ou o atributo 2. O método MT2 também trata esses atributos ou um desses atributos e invoca o método MT1, ou o MT1 invoca o MT2, eles estão interrelacionados. O mesmo com métodos e atributos do espaço em azul, daquela área azul. Só que esses 2 conjuntos de atributos e métodos, digo ali embaixo do lado esquerdo, são conjuntos disjuntos. Lembrando que é um conjunto disjunto, 2 conjuntos disjuntos são conjuntos cuja interseção é nula, não há interseção entre eles. Muito bem, então são conjuntos disjuntos significa o quê? Que aqueles métodos da área cinza não referenciam nem os métodos nem os atributos da área azul. Assim como os métodos da área azul também não referenciam nem os atributos nem os métodos da área cinza. Vejam, é como se fossem, nesse caso, 2 classes fundidas numa só. A classe cinza e a classe azul fundidas numa só. Então, as partes cinza e azul desta classe são soltas entre si, não são coesas, não têm alta coesão. Pelo contrário, é um exemplo de baixa coesão. Então, esse tipo de situação é indesejado. Isso aí nos induz a pensar em que 2 conceitos diferentes acabaram sendo enfiados numa classe só, numa modelagem não muito adequada, e acabaram virando numa classe só, assim, uma espécie de monstro de 2 cabeças, que é uma coisa assim, uma aberração, uma coisa inadequada, e que na verdade isso aí deveria ser quebrado, e nós deveríamos ter 2 classes, a classe com aqueles elementos cinza e outra classe com aqueles elementos da área azul. Okay? Então, baixa coesão ruim, nós desejamos alta coesão. Alta coesão considera-se a classe isoladamente. Cada classe isoladamente eu avalio a coesão. Olhando, abrindo um parênteses, na verdade essa noção de coesão é o que? Se as partes do elemento tratado, cuja coesão está sendo avaliada, se suas partes estão interligadas entre si. Então, essa noção, falando aqui do parênteses, ela pode ser estendida para componentes, pode ser estendida para subsistemas, se suas partes estão interrelacionadas ou se eu tenho lá um conjunto de pedaços soltos. Mas nosso foco aqui é classe, coesão, alta coesão de cada classe, é isso que nós queremos. Bom, então, acoplamento, coesão, terceiro conceito, complexidade. Bom, a complexidade é alguma coisa mais simples, Diz assim, a avaliação da complexidade de uma especificação se refere à avaliação da complexidade de seus elementos. Segundo ponto, a ideia é evitar elementos complexos. Não se deseja complexidade, elementos complexos em um software. O que é avaliado? Avalia-se. Quantidade de métodos e atributos, então não se deseja classes com muitos métodos ou muitos atributos. Quantidade de argumentos em métodos, uma lista muito grande de argumentos em métodos não é desejado. Comprimento dos métodos, pensando aqui na quantidade de comandos de um método, métodos muito longos, algoritmos muito longos não é algo desejado. Dimensões da hierarquia de heranças, excesso de largura, excesso de profundidade, vamos ver mais à frente, não é desejado. Bom, então, o que se faz na prática em situações de complexidade? Complexidade, desde sempre na história da computação, foi tratada lá pelo princípio do dividir para conquistar. Em outras palavras, está grande, quebra. Está grande, quebra. E daqui a pouco, na parte 3 dessa aula, quando nós formos tratar situações práticas, a gente vai ver várias situações de tratamento da complexidade nesse sentido. A classe está grande, quebra, o método está grande, quebra, e por aí vai. Muito bem, quarto e último dos conceitos. Então vimos acoplamento, coesão, complexidade. Quarto conceito é muito simples, muito direto, o encapsulamento de dados. O encapsulamento de dados é um pilar conceitual do paradigma de orientação a objetos. Então, o encapsulamento de dados diz o seguinte: atributos só devem ser manipulados pelo objeto a que pertencem. Isso é um princípio conceitual.
E ali no segundo ponto eu digo, declaração de atributos como públicos é uma solução imediatista e não uma solução de projeto justificável. Então, o encapsulamento de dados é uma regra muito simples. Os atributos só são manipulados pelo objeto a que pertencem, ponto. E declarar atributos como públicos, que vai contra isso, não é justificável, ponto. E terceiro e último tópico que eu coloco ali, é a questão óbvia, né? Recomendação em relação ao princípio do encapsulamento de dados, em destaque. Jamais declarar atributos como públicos, ponto. Atributo público é gambiarra, nunca, jamais é uma alternativa decente de projeto. Então, em relação ao encapsulamento de dados, o que se deseja é o quê? Não tenha atributos públicos. Muito bem, então o segundo tópico tratava esses 4 conceitos que nós podemos medir acoplamento, nós podemos medir coesão, nós podemos medir complexidade, nós podemos medir encapsulamento de dados e queremos bons indicadores para eles. Na terceira parte eu vou falar um pouco mais de quais seriam esses bons indicadores, mas agora nós queremos tratar o tópico 3, a busca das boas características. A busca das boas características. Então eu digo ali, quando se trata de avaliar qualidade, quando se trata de avaliar qualidade, acoplamento, coesão, complexidade e encapsulamento de dados são características que podem ser expressas em números. Os quatro conceitos que nós acabamos de ver, eles são mensuráveis, eu posso exprimi-los em números e dizer este número está bom, este número não está bom, vou ter que acertar algo. Agora, o ponto é, quando eu tenho um indicador, uma métrica e que eu julgo inadequada, significa que eu já fiz algo e isso que eu fiz não está bom e precisa ser corrigido. Agora, o que nós queremos tratar nesse tópico 3 é o quê? Trabalhar previamente, explorar previamente os conceitos do paradigma de orientação a objetos. Para quê? Para construir um software que, ao avaliar aquelas características, me levará a bons indicadores. Então, os bons indicadores, eles são consequência da boa estruturação. E a boa estruturação se consegue como? Com a exploração desses conceitos que aí estão, herança, polimorfismo e delegação. Então eu digo ali, quando se trata de buscar qualidade com desenvolvimento, trabalha-se com herança, polimorfismo e delegação. Explorar. São características a explorar. A adequada exploração da herança, do polimorfismo e da delegação ao longo do desenvolvimento me levará naturalmente a software bem estruturado. Consequentemente, com bons indicadores de acoplamento, coesão, complexidade e encapsulamento de dados e, em consequência, um software de alta manutenibilidade e de alta reusabilidade. Muito bem, vamos ver então esses conceitos, herança, polimorfismo e delegação, começando com herança. Não o conceito de herança, que na verdade ele já foi tratado lá na aula que apresentou o diagrama de classes, eu discuti longamente o conceito de herança. Aqui a questão é outra. Aqui a questão é como usar herança. Então ali está dito, a forma principal de explorar a herança para a produção de software bem estruturado é definir responsabilidades genéricas na forma de métodos abstratos a serem sobrescritos nas subclasses. Então é uma estratégia de desenvolvimento, estabelecimento de identificação e estabelecimento de procedimentos genéricos em subclasses, em superclasses, na forma de métodos abstratos em superclasses, e a sobrescrita desses métodos nas subclasses, e diferentes subclasses, diferentes implementações. Diferentes subclasses, diferentes implementações, cai no nosso segundo conceito, que é o conceito de polimorfismo. Então diz ali, polimorfismo é a propriedade de uma assinatura de método poder ser associada a diferentes implementações em diferentes classes. Então se nós pensamos numa hierarquia de herança, uma superclasse com 3 subclasses, uma superclasse tem lá um método declarado como abstrato, que é sobrescrito nas 3 subclasses. Então vejam, nas 4 classes, ou seja, a superclasse e as 3 subclasses embaixo, eu tenho métodos nas 4 classes exatamente com a mesma assinatura. Numa delas esse método é abstrato, não tem algoritmo associado, nas outras 3 em cada uma tem um algoritmo
diferente associado. Então essa é a noção de polimorfismo, né? Polimorfismo, a ideia de poli, vários, morfismo, forma, várias formas o que? Seria várias implementações ou implementações diferentes para a mesma assinatura. Então, eu posso explorar isso no contexto da orientação a objetos. E ali, continuando o polimorfismo, eu digo o seguinte: o uso de polimorfismo associado à herança é a base conceitual de abordagens como padrões de projeto e frameworks orientados a objetos. Com a ideia de polimorfismo com herança é desse exemplo que eu acabei de colocar. Métodos com a mesma hierarquia, a mesma assinatura, na mesma hierarquia de herança. Então, uma superclasse definindo uma assinatura de método e esse método, abstrato ou concreto, sendo sobrescrito nas suas subclasses. Muito bem. Um outro conceito, o conceito de sobrecarga. Sobrecarga, digo ali no último ponto, que é uma variação da noção de polimorfismo. Quando eu penso em polimorfismo, eu penso em métodos diferentes, em classes diferentes, naturalmente, com assinaturas idênticas. Quando eu penso em sobrecarga, não é bem isso. Então, diz ali, sobrecarga é a possibilidade de métodos distintos apresentarem o mesmo identificador, o mesmo nome de método, porém assinaturas diferentes. Como? Listas de parâmetros, de argumentos, com comprimentos diferentes. Então, repito ali ao final, variação da noção de polimorfismo. Quando a gente pensa em polimorfismo, nós pensamos no quê? Assinaturas idênticas em classes diferentes, com métodos de assinaturas idênticas, porém implementações diferentes. A ideia de sobrecarga, o mesmo nome de método, porém lista de argumentos, parâmetros diferentes. Eu posso ter sobrecarga dentro de uma mesma classe ou em classes diferentes. Muito bem. Um comentário, quer dizer, a gente normalmente pensa nos conceitos de polimorfismo e também de sobrecarga, que é variação de polimorfismo, no contexto de herança, classes de uma mesma hierarquia de herança. Só que ali eu digo o seguinte: olha, sem herança isso também funciona. Então, polimorfismo e sobrecarga sem herança. Digo ali, olha, os dois são úteis mesmo quando os métodos estão em classes não relacionadas por herança. E para quê? Então, digo ali, a ideia é a busca de uma padronização na identificação de métodos. E a observação: métodos com finalidades semelhantes podem ter o mesmo identificador ou a mesma assinatura. Muito bem, se eu perguntar para qualquer programador, para qualquer estudante que tenha lá menos de um ano de experiência de programação, o que faz o método getX, aí ele vai me dizer: o método getX ele retorna o valor x. Retorna x. Não necessariamente o valor, retorna x. GetX retorna x. Todo mundo sabe isso. Por quê? É uma padronização. É uma padronização. Então eu posso ter um método getX, por exemplo, em classes ligadas por herança, em classes não relacionadas por herança, e, para que repetir essa assinatura, ou mesmo só o nome do método? Padronização de finalidade. Todo mundo sabe o que faz o método getX. Todo mundo sabe o que faz o método initialize. Todo mundo sabe o que faz o método setX. Padronização. Então, dentro da ideia de que métodos com a mesma finalidade podem compartilhar o mesmo identificador. Bom, aqui um exemplo de polimorfismo sem herança. No caso, eu estou mencionando o método jogar dado. Então vejam que o método jogar dado naquele diagrama de sequência, ele é invocado da instância de jogador, e depois a instância de jogador invoca o mesmo método, ou um método com a mesma assinatura, outro método com a mesma assinatura, polimórficos, de uma instância da classe dado. Então, a classe jogador e a classe dado possuem métodos com assinaturas idênticas, o método jogar dado, polimórficos, e jogador e dado certamente não são relacionados por herança. Bom, então o terceiro conceito, falamos de herança, falamos de polimorfismo. Agora o terceiro conceito, o conceito de delegação. Delegação é passar responsabilidade. Olha, a responsabilidade é minha, eu delego essa responsabilidade a outro, eu delego parte dessa responsabilidade a outro. A ideia de delegação é essa.
A ideia, o verbo delegar, a ideia de delegação, língua portuguesa, é isso. E basicamente é essa ideia que nós exploramos aqui no desenvolvimento orientado a objetos. Então diz ali, delegação consiste na atribuição de parte da responsabilidade de um método a um ou mais métodos pertencentes ou não ao mesmo objeto. E delegação é aplicada a métodos. Eu digo, olha, estratégia de administração de complexidade que permite evitar a criação de métodos extensos. Por exemplo, eu resolvo um método extenso quebrando esse método. Então eu pego parte da responsabilidade de um método e delego a outro método. Aí o método fica, por exemplo, com parte da responsabilidade e a outra parte ele invoca esse outro método. Então ele delegou, ele passou parte da sua responsabilidade para outro método. Então, digo lá, delegação aplicada a métodos e, ao final, delegação aplicada a classes. Uma classe pode ter a sua complexidade reduzida, delegando de parte de suas responsabilidades a métodos de outras classes. Então, uma classe pode ser complexa, extensa demais, por ter uma grande quantidade de métodos, por exemplo. Então, os métodos são responsabilidades da classe. Então, ela pode delegar essas responsabilidades. Quer dizer, uma classe pode ter a sua quantidade de métodos reduzida, ou mesmo pode ser quebrada, e aí parte daquelas suas responsabilidades originais, seus métodos serem delegados a outra ou a outras classes. Delegação, atribuição de responsabilidade. Bom, muito bem. Então, com isso, nós fechamos o tópico 3 e fechamos a segunda parte dessa aula. Então, lá na primeira parte da aula, vejam que a primeira e a segunda parte da aula, elas trataram basicamente a apresentação de conceitos. Conceitos. Lá na primeira parte da aula, nós vimos os benefícios da boa estruturação, manutenibilidade e reusabilidade. Nesta aula, nós quisemos o quê? Compreender os conceitos do tópico 2 do tópico 3. Tópico 2, indicadores de boas características, compreender acoplamento, coesão, encapsulamento de dados e complexidade. E no tópico 3, compreender os conceitos herança, polimorfismo e delegação, que são as noções, os conceitos que nós devemos explorar na prática de modelagem, na prática de desenvolvimento. Bom, na parte 3 dessa aula, nós vamos olhar isso mais concretamente, quer dizer, exemplos de situações reais, onde nós aplicaremos essa exploração da herança, do polimorfismo, da delegação, para quê? Para obter boa estruturação. Muito bem, então com isso nós fechamos essa segunda parte da aula Incremento da Qualidade da Especificação de Projeto.